Olá, como vocês estão? Meu nome é Divanira Leal, sou professora de ciências e hoje nossa aula vai ser sobre o sistema locomotor e a interação com o sistema nervoso. Só que antes, eu vou falar para vocês quais são os níveis de organização do nosso corpo, né? Nosso corpo, para formar um indivíduo, nós temos os átomos, né? Os átomos são os oxigênio, os gases, nitrogênio, carbono e outros, que formam as moléculas, que essas moléculas são as proteínas, plaquetas, que se juntam, se unem e formam as células, que a gente tem os neurônios, né? As células do sistema nervoso, que é o chamado neurônio que a gente vai estudar. Os tecidos, depois que as células se unem, formam os tecidos epitelial, muscular, cartilaginoso, entre outros. Esses tecidos se unem, se aglomeram e formam os tecidos, os órgãos. Esses órgãos são coração, pulmão, né, estômago, e esses órgãos se unem, se juntam e formam o sistema. Nós temos sistema circulatório, respiratório, digestório e outros. Nós somos uma máquina, na verdade. Então, todos os sistemas reunidos juntos formam um organismo, uma pessoa, nós. E hoje a gente vai falar sobre a interação entre o sistema locomotor e o sistema nervoso, né? Como é que funciona? Então, nosso sistema locomotor, a gente vai começar logo pelo sistema locomotor. O sistema locomotor é a combinação de dois sistemas, o esquelético e o muscular. Vamos conhecer um pouquinho também do sistema nervoso. Como é formado o sistema nervoso? O sistema nervoso é formado por células nervosas chamadas neurônios. Então, o sistema nervoso representa uma rede de comunicação do organismo e é formado por um conjunto de órgãos do nosso corpo, né, do corpo humano, que possui a função de captar imagem, estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Consequentemente, ele elabora respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimento, de sensações, né? De acordo com o que a gente, no sistema nervoso, ele trabalha muito a parte motora, né? Através dos estímulos. E aí a gente tem a imagem de um neurônio, que é uma célula, que é a célula principal do sistema nervoso. Então, os neurônios são células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. Eles são constituídos basicamente em três estruturas: um corpo celular, dendritos e axônios. Os neurônios, eles são as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos e constituem 10% do tecido nervoso. Nós temos aí o sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Ambos são envolvidos e protegidos por três membranas, chamadas de meninges. E o sistema nervoso periférico é formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal. Sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. O importante destacar que existem dois tipos de nervos, os cranianos e os raquidianos. O sistema nervoso central, ele é formado por encéfalo e medula espinhal, que a gente pode definir como a central que coordena todas as atividades do corpo. E o que é o encéfalo, né? O encéfalo é o que pesa aproximadamente 1,5 kg, 1,5 kg, e está localizado na caixa craniana e apresenta três órgãos principais: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefalítico. E o cérebro? O cérebro é um órgão mais importante do sistema nervoso, considerado um órgão mais volumoso, pois ele ocupa parte do encéfalo,
E o cérebro está dividido em duas partes, simétrica, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Assim, a camada mais externa do cérebro é é, cheia de retrâncias, e essas retrâncias chamadas de cortez cerebral, córtex cerebral, aliás. O responsável pelo pensamento, pela visão, pela audição, tato, paladar, fala, escrita, é exatamente essa parte do cérebro que é o córtex. A gente tem aí o outro sistema periférico, né? O sistema periférico, ele é formado por nervos e gânglios que ligam o sistema nervoso central às partes do corpo. Então, ele tem uma função integradora em vários órgãos, como as sensoriais, né? Dos órgãos do sentido, visão, audição, paladar, tato, e a motora e adaptativas, que é em relação ao calor, à temperatura. O sistema locomotor, ele é formado pelos ossos, pelas articulações, né? Nós temos 3 tipos de articulações: móveis, imóveis e semimóveis. E também é formado pelos músculos esqueléticos e representa a integração entre o esquelético e o muscular. Agora a gente vê aí o sistema esquelético ósseo, que na verdade ele é dividido em apendicular e axial. E qual é a função do sistema esquelético? Sustentação, proteção e atuação na movimentação, na locomoção. Produz células sanguíneas e armazenamento de minerais, como o cálcio e o fósforo. Nós temos também definição do muscular, função do muscular, que ele serve de movimento voluntário, né? E ele possui propriedades de quê? Numa aula de educação física, por exemplo, exercitar, contrair, a elasticidade e a extensão. E as articulações que eu já falei, que são móveis, imóveis e semimóveis, elas são o encontro de 2 ou mais ossos. E qual, na verdade, é a interação entre o sistema nervoso e o locomotor? Apesar da gente estar estudando o sistema nervoso separado do locomotor, eles trabalham em grupo, em conjunto, como o sistema nervoso, formado, como eu já falei, com cérebro e nervos, ele envia os impulsos elétricos aos órgãos, promovendo a nossa movimentação, a nossa locomoção. Por exemplo, os músculos recebem tais sinais, contraem e unidos aos ossos, funcionam como verdadeiras alavancas. Essa integração é um envio de impulsos pelo sistema nervoso, onde há contração muscular e articulações dos ossos, permitindo que os movimentos, como por exemplo, retirar uma pedra no meio do caminho. Então, a gente viu hoje sobre a interação entre o sistema nervoso central, periférico e a locomoção, que é através dos impulsos nervosos, que é a responsável, são os neurônios. E por aqui eu fico, espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Até a próxima aula.